Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiana, sou doutoranda em Ciências Odontológicas Integradas pela Universidade de Cuiabá, a Unic, e hoje, no nosso 25º Encontro de Atividades Científicas, o nosso querido EAC, eu venho conversar com vocês sobre um tema de destaque e que na prática clínica, dentro do contexto da odontologia intensiva, da odontologia hospitalar, cada vez mais temos visto casos de endocardite infecciosa e é muito importante que nós tenhamos isso em mente, tenhamos conhecimento sobre o foco bucal de risco para endocardite infecciosa. Quero que vocês acompanhem comigo essas imagens a seguir, né? Que são imagens de pacientes cardiopatas e que deram entrada em algum momento na unidade de terapia intensiva, tá? Pessoal, todas as inflamações e infecções da cavidade bucal são potenciais para que esse paciente desenvolva alguma doença cardiovascular. E quando eu comento com vocês doença cardiovascular, eu me refiro a infarto agudo do miocárdio, placas de ateroma incarótida, miocardites e, claro, a mais temida, endocardite infecciosa, certo? Só que o protagonista desse assunto todo é o biofilme dentário, né? Então aqui eu tenho uma imagem de um biofilme bastante organizado, espesso, polimicrobiano. A partir do momento que o paciente ele tem uma periodontite, uma doença periodontal ou bastante inflamada, ou bastante agravada com processo infeccioso associado, ou abscessos periapicais, são pacientes que apresentam um aumento de 20% no risco de desenvolver alguma doença cardiovascular. Já foi comprovado cientificamente que aqueles pacientes que possuem alguma doença cardiovascular apresentam uma cavidade bucal ruim, tá? Então, o objetivo desse trabalho de hoje é conversar um pouco com vocês, explanando sobre um caso clínico de endocardite bacteriana com foco em boca. Então, o paciente em questão, pessoal, é um paciente do sexo masculino, 76 anos, e que possuía duas doenças prévias, né, que é a hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. E uma informação importante é que esse paciente, há mais ou menos 3 anos, ele passou por um processo de angioplastia, né? Então ele já passou por um processo de manipulação cardíaca. É um paciente que, quando ele deu entrada na unidade hospitalar, ele apresentava uma febre muito alta, prostrado, dentro de um quadro séptico. E os marcadores inflamatórios dele nos chamaram bastante a atenção, tá? Então, enzimas cardíacas desse paciente, ó, a CPK estava em 388. A troponina ultrassensível em 24,4 e o PCR em 175. Todos os exames bem alterados. Na avaliação odontológica, que foi realizada imediatamente, logo que esse paciente deu entrada na unidade de terapia intensiva, foi observado e constatado que esse paciente fazia uso de duas próteses dentárias, uma prótese total superior e uma prótese total inferior. Só que ao removermos a prótese inferior, foi constatado restos radiculares submersos com uma presença de odor e exudato, bastante compatível com o processo inflamatório infeccioso local. Dentro disso, desse contexto e dessas características que foram encontradas, a equipe multiprofissional decidiu por indicar, né, a odontologia indicou a cirurgia e remoção desses focos de infecção, instituímos uma cobertura antibiótica e também solicitamos um exame bastante importante nesse contexto, que é o ecotransesofágico, que consegue nos dar bastantes respostas e elucidar um pouco sobre como está funcionando a parte de ejeção desse coração. Então, foi identificado que esse paciente já cursava com uma lesão de 5 milímetros vegetante em válvula aórtica, certo? Então, as condutas foram realmente de manter essa cobertura antibiótica por mais algum tempo, realizar
a extração de todos esses focos e assim foi feito. O paciente logo depois conseguiu ir de alta para a enfermaria e ele seguiu então em acompanhamento até a alta para casa. Com esse trabalho, pessoal, nós conseguimos identificar ainda juntamente com a literatura que nos embasa que só foi possível chegar numa evolução em uma resolução de sucesso do caso graças à presença da equipe da odontologia no contexto dessa equipe multiprofissional que realizou um diagnóstico e uma intervenção precoce na qual todo o resto do tratamento se seguiu de uma maneira positiva, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fico à disposição para demais dúvidas e até a próxima!